Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sabadão, dia 24/10/2020. Deixemos as finanças para segunda-feira, para o nosso vídeo de segunda-feira. Claro que antes a gente vai falar alguma coisinha ou outra, porque saiu uma notinha aqui que eu fiquei meio assim, que isso daqui impacta bastante, porque nas eleições, o vídeo de sábado eu estou usando para falar de eleições, a gente vai falar sobre eleições, sobre coisas de que está acontecendo, bastidor, fofoca, de todo jeito. Vamos lá. Aqui na Infomoney saiu o seguinte: IPCA 15 sobe 0,94 em outubro, acima do esperado, e maior alta para o mês desde 1995. Vocês lembram que eu venho falando? Olha, a inflação real é IGPM, o pessoal não está usando IGPM, a IGPM bateu 20%, o pessoal está usando IPCA, e o IPCA são outras coisas, essas outras coisas elas vão subindo devagarinho, o tempo dela de resposta e demora para vir é mais lenta, mas vem, acontece, tal. Bom, uma coisa é certa, tá chegando, tudo que eu falei que ia chegar, tudo que eu falei que ia acontecer, tá acontecendo, e isso afeta bastante o governo federal. Afeta por quê? Porque quem que tá trazendo inflação? O governo federal. É o país que está trazendo. Então o foco vai cair em cima sobre do governo federal. E quem faz parte do governo federal? O ministro da Economia. E vocês lembram que eu falei? Se o ministro da Economia não for trocado, o governo não vai se sustentar. Por quê? Porque a inflação, depois que ela chega, para fazer ela voltar a cair, esquece. Ela não faz mais. Ela já deu delay. Então, o professor, então, quer dizer que o arroz não vai voltar a baixar? Ele pode voltar a baixar de 26 para 20. Mas não volta para 11. Mas como, professor? Mas e se a moeda amanhã diminuir, cair? Pode abaixar os preços? Pode abaixar os preços. Mas vai levar 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque aí vai ter que ter importadores que vai fazer importação. E aí as importações vão ter que aumentar muito para poder bater os preços daqui de interno. E isso se o dólar desvalorizar, né? No frente ao real, voltar a ser 3,80, 3,50, por aí. Então, tudo tem tempo. Mexeu com dólar, prazo 6 meses, 1 ano. É assim que funciona. Não tem conversa. Sempre foi assim, está sendo assim e é assim. Maravilha, certo? Então, isso daqui vai dar um ruído danado para as eleições daqui. Vocês podem ter certeza. Eu não sei como. Eu não estou vendo muito partido fazendo isso daí. É porque o próprio presidente falou que não ia apoiar ninguém, né? Então, eles estão tudo de resguardo, verificando, vendo o que é, o que deixa de ser, como é que vai ser, né? Então eu também tô dando uma bisoiada, vendo até onde vai, como é que vai, por que vai, como que vai, onde vai e tudo mais, né? E aí vamos dando corda para esse negócio aí para ver como é que fica isso daí, mas acompanhando de perto essa situação. Na disputa comercial entre Estados Unidos e China, eu falei ontem, fiz o videozito ontem, falando aqui da empresa brasileira pode ser as perdedoras. Eu estava lendo a reportagem, que era gigantesca, não deu nem para ler tudo. É o seguinte: a China está ficando $100. Ela está ficando $100 lá. Ou seja, por quê? Ela conseguiu esses dólares vendendo muito para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos diminuem a quantidade de dólar, ou seja, diminui as compras da China, a China automaticamente começa a ficar $100 para pagar o mercado. A China ficando $100 para pagar o mercado, ela precisa de moedas para pagar o mercado. De duas, uma. Ou ela pega a segunda moeda do planeta, que é o euro, e começa a vender um monte para a Europa inteira, que está se fechando, e nessa transação ela deixa o dólar um pouco para lá e pega e paga as compras e paga tudo que ela quiser comprar no planeta com o euro, porque o planeta também aceita o euro muito bem. Agora tem um detalhe:
A China, sabendo disso, vocês lembram que eu falei da probabilidade de juntar os BRICS? Isso daí tá vindo na minha cabeça de novo como uma intuição muito forte de unir Brasil. O Brasil pode entrar depois, mas a primeira união: China, Rússia, Índia, África do Sul e depois Brasil. Se fizer essa moeda única, tipo assim, independente, eu não tenho acordo com ninguém. Acordo comercial, isso não é acordo comercial, isso daí é uma moeda, é a transformação da moeda, sabe, da transformação da moeda para o RV, para depois virar real. Então, fazer uma conversão assim, criar uma moeda virtual internacional desses países, e depois, lá na frente, começar a fazer, porque enquanto está nisso daí, vai fazendo um câmbio das nossas moedas para essa moeda internacional, para tentar fazer. Quando isso acontecer e dando certo isso, você quebra os americanos, você quebra a Europa, e você dita as novas regras do mundo, falando: agora quem manda somos nós, porque a moeda que mais presta e que mais tem valor é a nossa. Você quer comprar o nosso produto, você quer comprar a nossa soja, você quer comprar os nossos grãos, você quer comprar o nosso produto, eu aceito a nossa moeda. Se você não tiver a nossa moeda, não vai ter. Aí o câmbio nosso com outros países para quererem comprar nossos produtos, seja da China, produtos chineses, a Rússia tem um monte de petróleo que a Europa inteira precisa, África do Sul, minérios também tem um monte. O certo é se ele inclui até a Austrália ali, né, que é um semicontinente ali muito grande. Também eu acho que deveria entrar dentro dos BRICS aí. E a Índia, que tem um monte de produtos, e a China, que nem se fala a quantidade de produtos que tem. O mundo precisa desses países. Desses 5 países, o mundo precisa. Se o mundo precisa, está na hora desses 5 países ditar as regras do planeta. Eu acho que isso vai acontecer. Não está longe, hein? Não está longe. Não está longe. Antes de eu entrar numa matéria que tem aqui, para dar uma lidinha para a gente bater papo, eu queria comentar sobre as eleições americanas. O que está acontecendo? Que eu estou percebendo, tá? Não significa que seja. O que eu estou percebendo? A propaganda lá do debate que teve entre os candidatos americanos, ele foi muito bom, certo? Foi muito melhor do que o primeiro, deu para entender um pouquinho mais, mas as retóricas ficaram as mesmas, as incitações de coisas erradas também foram maiores para cima do concorrente do Trump e tudo mais, mas o calcanhar de Aquiles do Trump está voltando a doer e doer mais forte e mais intenso, que é as infecções e mortes do tal danado desse vírusito lá na América. Não é só na Europa, lá também está aumentando um bocadinho. Apesar que aqui também começou a querer dar uma reagidinha, mas vamos lá. Dentro disso, todo o trabalho que ele está fazendo pode cair por terra. E vejam bem, pode cair por terra. Existem alguns estados, existem alguns lugares nos Estados Unidos que o povo está indo votar em massa, está indo assim com força total, as pessoas estão indo exercer o voto, estão indo fazer coisas que não faziam mais, porque lá não é obrigatório. E essas pessoas que estão saindo de todos os lugares e indo, elas estão sendo fomentadas pelo medo do país se tornar algo comunizado, comunista. Por quê? Por trás do concorrente do Trump, não ele diretamente, mas a vice dele, ela tem uma vertente muito forte para o lado que a gente pode dizer da esquerda, mas seria mais do lado comunizado. E isso dá um medo muito grande, como aqui as pessoas que não gostam também têm um pavor terrível de alguém, de um ditador aparecer e sair mandando e todo mundo falando amém e transformar todo mundo em cubano, por exemplo. Esse é o medo também lá da parte de cima, mas para que outros países reinem e tomem a coroa, precisa que isso aconteça. Sendo assim, eu acredito que está tendo um investimento muito forte
tanto do dragão branco quanto do urso, certo? São os países lá de cima, os gigantescos, um coladinho com o outro, que estão juntando forças. Inclusive saiu ontem à noite que os dois estão fazendo um acordo militar, certo? E dentro dos movimentos ainda que está acontecendo no planeta, mais um monte de situações, eu não vejo muito com bons olhos, e é por isso que eu estou falando espiritualmente que o Trump perde essas eleições, porque é o que eu percebo espiritualmente, o que eu estou vendo nos bastidores do plano espiritual. Pois isso seria fundamental para que os advindos e a vinda do tal do anticristo aconteça de fato, e outros advindos que estava descrito e devem acontecer. Seja por influência humana, para querer manipular, para que todo mundo acredite, ou seja espiritualmente falando, mas tudo indica para tal. Vamos lá, na Infomone vou falando das eleições. Por que as eleições municipal importa e mais 7 temas de atenção dos investidores estrangeiros com o Brasil? O que me interessa é por que as eleições importam, né? Vamos ver aqui, eleições municipais. Além do pós-eleição, pode desencadear a volta da agenda de reformas no Congresso. Os estrategistas apontam ainda outros fatores para ficar de olho no pleito. Cardoso e Carvalho ressaltam que há uma crença comum em Brasília que eleger um grande número de prefeitos ajuda a eleger representantes no legislativo. Esta parece ser uma boa razão para os políticos estarem tão envolvidos com as eleições municipais, mesmo os que não concorrem a prefeito, ou seja, os deputados e senadores. Nas últimas décadas, avaliam, os partidos do Centrão têm frequentemente se alinhado com o governo, mas costumam competir com o partido do presidente nas eleições municipais. Pela primeira vez em décadas, isso não vai acontecer, já que Bolsonaro está atualmente sem partido. Ao mesmo tempo, o índice de aprovação de Bolsonaro poderia ajudar candidatos e partidos do centro alinhados com o governo. Como resultado, os partidos do centro podem acabar elegendo mais prefeitos e ficando mais bem posicionados para as próximas eleições do Congresso. Não sei se vocês estão entendendo isso daí. Vou repetir e falar para vocês o que é o cenário que eles estão falando aí. Se o presidente da República se envolvesse com as eleições municipais, ele criaria uma dor de barriga no Congresso. Mas, por outro lado, ele já fecharia acordos bem sólidos com alguns partidos que ele fosse apoiar de fato. Então, isso tem 2 pesos, 2 medidas. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Se ele pegar e apoiar candidatos, e esses candidatos entrarem, a força da base dele é forte. Ele vai ter essa força na base, inclusive para a campanha dele daqui a 2 anos. Para presidente de novo. Certo? E ele não está montando base. Isso é um problema. Isso é um problema e seríssimo. Ele vai perder muito a força dele, mas muito a força dele. A outro lado é o seguinte, ele não cria problemas com o Congresso. Ou seja, pela análise que dá para nós termos de forma leiga, chutando o barde, é que o presidente da República está muito mais preocupado com a situação atual em Brasília do que de fato com as próximas eleições. Ele está falando assim, as eleições a gente se vira na próxima coisa, agora nós temos que correr aqui. Pois é, mas quem não planta não colhe. Sementes têm que ser lançadas para dar os seus devidos frutos. Como ele não conseguiu fazer nenhum acordo com nenhum partido, vai deixar para a última hora. Vamos ver o resultado disso daí. Eles apontam que os investidores devem ficar de olho no desempenho desses partidos, entre eles PP, PL, Republicanos, Solidariedade, PTB e PSD.
É onde eu estou lá no PSD. Além disso, é importante acompanhar a atuação do PSDB na cidade de São Paulo. O partido tem sido dominante no estado e na cidade de São Paulo há décadas, alavancando-se na cena política nacional. Os estrategistas destacam pesquisas recentes que apontam que o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está em segundo lugar nas pesquisas, ainda tecnicamente empatado com o Russomano, do Republicanos. Então nós temos esses cenários aí, essas preocupações e essas situações, certo? Outra coisa, as mudanças que o povo está querendo que aconteça de forma bem sólida e tudo mais, parece que não vai ter. E eu não estou vendo nenhum candidato em lugar nenhum falando que tem que pagar as dívidas da prefeitura. Isso está me assustando e muito. Eu acredito que uma das coisas que os candidatos deveriam falar e pregar e prezar é: precisamos pagar as nossas dívidas, e não falar que vai fazer um monte de obra, porque nós estamos com muita dívida. E se for fazer mais obras, nós vamos aumentar as nossas dívidas. Eu, inclusive, tenho um projetinho na minha cabeça que eu gostaria de passar, e abrindo a oportunidade, gente, se forem de Campinas, conhecerem pessoas de Campinas, peçam um voto para elas por mim. Eu estou saindo como candidato a vereador aqui na cidade de Campinas. O meu número é o 55156. O 55 é o número do telefone que representa o Brasil, que é o número 55. E 156 é o número que representa, é o número do telefone da prefeitura, né? Então é 55156, é fácil de gravar, é fácil de lembrar, tá? Então tem essas situações. Dentro disso, o que eu venho vos falar? Eu não estou vendo essas questões aí. O certo seria, eu estava fazendo um estudo, o certo seria fazer o seguinte: como é que funciona na Câmara, para vocês entenderem? Na Câmara, nas prefeituras. Vereador, eu tenho que projetar, aliás, o prefeito ele faz uma projeção de quanto que vai ganhar no próximo ano, mesmo não sabendo de fato. Ele projeta, ele fala, eu acho que vai crescer 1%, 2%, 3%, ele faz uns cálculos malucos da projeção de que vai gastar, vai arrecadar no próximo ano. Pois bem, isso está errado. O certo seria usar o mesmo valor que tem hoje, que fechou o ano. Então vamos lá, vamos fechar 2020. Fechou 2020. Qual foi a receita 2020? Replica. Então não coloque mais, replica igual. Fechou 2020, replica. Porque o sobressalente, o a mais que entrar, esse 1%, 2%, 3% que entrar, ele tinha que ser usado para quitação de dívidas. Ou fazemos isso, ou um pouco mais de esforço, ou nós estamos lascados, literalmente lascados. Literalmente lascados. E sabendo já exatamente o valor que vai ser, então no primeiro ano você fica um pouco apertado, mas depois os próximos, por ter certeza absoluta de quanto vai poder gastar, você pode programar exatamente, olha, pode aumentar salários dos funcionários, pode fazer isso daqui, pode fazer uma obra X, Y, Z, pode comprar Y, X e Z de material e tudo mais. E não precisa ficar naquela expectativa, será que vai fechar, será que não vai fechar, será que vai dar, será que não vai dar? Porque a sobra, o risco, a variação como é que a gente pode falar do imprevisto que nós temos que fazer nos budgets quando a gente faz para as empresas, ele na prefeitura ia ficar solto para o próximo ano para pagamento de dívidas. Então, se arrecadasse um montão, pagaria-se um montão de dívidas. Se arrecadasse pouquinho, pagaria pouquinho. Só que tem um detalhe, quando eu vou pagando a dívida, vai diminuindo os juros. Diminuindo os juros, vai diminuindo as despesas da prefeitura. E diminuindo as despesas da prefeitura, vai crescendo o poder dela de fazer investimento e gastar. E eu acredito que um governo de 8 anos, ou seja, ganhar 2 vezes uma eleição fazendo isso, meu filho, se não pagar a dívida, mas chega beirando, hein?
E a gente tem que caminhar para esse caminho, gente. Por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Porque se o prefeito nosso entra, que é o Arthur Orsi, que é o número 55, e se a gente também puder dar esse apoio para ele, trabalhar com ele, porque ele já falou que vai absorver minha como é que fala? Minha expertise na área contábil. E eu fiquei muito feliz. Inclusive até um projetinho. Ontem saiu no rádio lá, eu estava junto com ele na rádio. E ele pegou e falou do projetinho que eu sugeri para ele. Eu fiquei super feliz. Ainda bem que ele entendeu como é que é o negócio e como é que funciona. Então tem essas situações. E é interessante, gente. É interessante. A gente precisa começar a pagar nossas dívidas. Nós não podemos falar que a dívida é do governo e não é nossa. Dívida tem que ser paga. Nós precisamos pagar dívidas. Essa é a regra do jogo, é assim que funciona e é assim que tem que ser. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Quem puder me ajudar do fundo do coração, me ajude. Peçam os votos, tem que pedir. É uma das regrinhas que eu aprendi conversando com especialistas, estudando com eles, porque graças a Deus estão fornecendo alguns especialistas para nós. Eles estão falando: voto tem que ser conquistado. Voto, quem convence é o prefeito. O do vereador é por amor, é por energia, é pela pessoa gostar, simpatizar. É a pessoa falar assim: eu gostei dessa pessoa, eu acho que ela seria uma boa representante. Então é nesse sentido, mas tem que pedir. As pessoas têm que falar assim: gente, olha, esse aqui é um amigo, por favor, ajuda ele, votem nele, propague as coisas, sabe? A gente tem que fazer um emaranhamento virtual para que nós consigamos realmente, primeiro, mostrar que o lado virtual tem uma força gigantesca, e segundo, que as pessoas boas estão unidas, estão se ajudando umas às outras, estão fazendo os esforços que precisa fazer. Gente, Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê.